Nessa parte 3, pessoal, como eu tinha prometido a vocês, sobre a história do Espiritismo, eu falarei um pouco sobre a doutrina espírita ou filosofia espírita, como queiram, e suas principais obras, falando um pouco da segunda fase de vida do... Aqui a gente já pode chamar de Allan Kardec, em vez de Professor Rivaio. Como eu disse no vídeo anterior, pessoal, o processo de contato do Allan Kardec com os fenômenos espíritas, ele começa a acontecer no ano de 1855. Nesse ano, ele participa da primeira sessão de grupo para análise desses fenômenos, né? Que na época era chamado dos fenômenos das mesas girantes, que quem faz parte da doutrina espírita vai identificar que foi considerado o primeiro tipo de manifestação. E como eu disse no outro vídeo, o professor ficou mais de um ano pesquisando, analisando metodicamente aquilo que ele observava. E gradativamente, segundo a tradição espírita, ele foi recebendo uma série de mensagens por pessoas que eram chamadas médiums, que médium de certa maneira significa meio, né? Os médiums, quando a gente analisa, podemos analisar assim como um instrumento, para deixar mais claro, um instrumento. Gradativamente, por esses médiums, ele vai recebendo uma série de mensagens que, segundo a tradição, eram vindas do além, né? E de pessoas que já faleceram. E à medida que essas mensagens vão se intensificando, vão deixando claro para ele sua função na difusão desses fenômenos espíritas. E a partir daí ocorre cada vez mais a ligação de sua figura com o desenvolvimento e o aprofundamento desses fenômenos. Até que o ano de 1857, depois desse período de quase 2 anos entre o primeiro contato e essas pesquisas, Allan Kardec publica a primeira obra considerada uma das 5 obras da decodificação espírita, que seria o Livro dos Espíritos.
pessoal, é importante a gente falar uma coisa. Por que obras da decodificação? São 5, basicamente, que seria, na ordem, Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, que é um livrinho pequeno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Gênese e eu acho que foram as 5. Essas 5 obras são consideradas o ponto de apoio da doutrina espírita. Tanto que todo espírita iniciante deve começar por elas, para ter contato com a filosofia espírita. O que essa filosofia espírita fala? Primeiro, pessoal, basicamente, fala na multiplicidade das existências e reencarnação. Basicamente é o seguinte: segundo esta doutrina, o espírito ele tem a possibilidade de evoluir moralmente e também, de certa forma, materialmente, não necessariamente que o material seja uma coisa positiva, segundo uma lei natural do progresso, que seria o seguinte, deixando mais claro. Essa lei do progresso fala que o espírito, quando ele nasce, digamos assim, ele tende a nascer inferior. E à medida que ele progride, tanto no aspecto moral, quanto em seus pensamentos com relação ao próximo, ao coletivo, principalmente a caridade, ele vai avançando e com essa evolução ele gradativamente vai ganhando mais força, e seria aquele espírito evoluído, para ficar a grosso modo, anjos e santos, por exemplo. Vamos dizer de uma forma mais concreta. Anjos e santos que vêm para auxiliar a humanidade a melhorar em alguns aspectos da vida e afastar a humanidade do materialismo, não do material, do uso negativo do material, que seria o materialismo. Quando a gente fala especificamente dos livros da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, que é o primeiro que foi publicado em 1857, ele tem a seguinte estrutura: basicamente perguntas e respostas.
como o que é Deus, o que são os espíritos. São 1008. Se eu não me engano, se tiver errado, por favor, espíritas experientes me digam. Se eu não me engano, são 1080 perguntas e 1080 respostas. Voltadas a apresentar a base da doutrina e do entendimento espírita. Depois venho. Pessoal, a quinta é o Livro dos Médiuns, eu havia esquecido. Depois, em 1860, é publicado o segundo livro, o Livro dos Médiuns, que é basicamente a descrição do método para coleta, o método ideal para coleta das mensagens espíritas e comunicação com esses espíritos. A terceira, pessoal, seria o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado, se eu não me engano, em 1861, 62, que foi um livro que teve a função, basicamente, de se tornar um livro de leitura para um livro não muito técnico, que fosse capaz de inserir mais as pessoas dentro da doutrina espírita. Como que ele funciona? Ele parte basicamente dos 4 evangelistas e os ensinamentos diretos de Jesus, a partir da Bíblia católica mesmo, e a partir da interpretação espírita, se chega a uma tentativa de união entre o espiritismo e o catolicismo e o cristianismo, melhor dizendo, que a doutrina espírita ela se considera também como membro da cristandade, embora tenha uma linguagem científica, como eu disse para vocês nos vídeos anteriores. O espiritismo sempre procurou ser um vetor de união para essas duas linguagens, tanto a científica quanto a religiosa. Depois do Livro dos Médiuns, em 1865, Allan Kardec ele publica O Céu e o Inferno, que é basicamente a descrição do conceito de céu e inferno, e também uma exposição das diferenças entre os espíritos de luz, ou seja, aquele já evoluído, que seriam os espíritos felizes, e os espíritos sofredores, ou seja, os inferiores. E o último livro
publicado por ele seria Gênesis, que tentaria explicar a origem do planeta e da humanidade, sempre com esse método de um capítulo principal e algumas questões numeradas. Pessoal, espero que tenha ficado claro. E uma coisa que eu acho importante a gente comentar antes de concluir o vídeo, que o Allan Kardec nunca foi médium propriamente dito. Ele foi considerado decodificador porque, embora ele não tenha recebido diretamente as mensagens por ele, ele sistematizou todo o método desenvolvido em suas obras. Então ele é considerado, para os espíritas, ele não é considerado o fundador do espiritismo, e sim o decodificador, porque segundo a tradição espírita, as mensagens vieram dos espíritos e não dele. E outra coisa, pessoal, quando a gente analisa essas obras todas, nós temos também que ter em mente as disputas religiosas que aconteceram principalmente com a Igreja Católica, que enxergavam o Espiritismo na época como uma manifestação demoníaca e provocadora de insanidades mentais. Então, pessoal, no próximo vídeo eu vou tentar expor para vocês um pouco do processo de morte do Allan Kardec, a revista espírita criada por ele e, como tema central do próximo vídeo, a chegada do espiritismo aqui no Brasil, principalmente com Bezerra de Menezes, mas a gente vai falar de algumas questões fundamentais antes dele. Fiquem bem, boa semana, não se esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal Leandro Faria tracinho doses de história, Leandro Faria tracinho doses de história, me sigam no Instagram Leandro Faria _ historiador, Leandro Faria _ historiador, se cuidem e boa semana.